Sr. White. Sr. White. Sim? O senhor entendeu o que eu disse? Sim. É um câncer inoperável. Às vezes, acredito que eu nunca tenha feito nenhuma das minhas escolhas. Nenhuma. Parece que eu nunca... Sabe, eu nunca tive uma voz ativa. Química é o estudo da matéria. Mas eu prefiro ver como estudo da mudança. Vamos lá. Eu assisti Breaking Bad mais de 12 vezes. A primeira foi em 2016, quando eu tinha 14 anos. E porra, naquela idade eu comprei o personagem do Walter por inteiro. Um professor genial, humilhado com câncer, fazendo tudo pela família. Eu torci por ele como se ele fosse um herói atrasado, finalmente reagindo. E é por isso que esse debate me pega tanto. Aquele que você vê na maioria dos vídeos sobre o Breaking Bad. Em qual episódio o Walter vira o Heisenberg? Hoje eu acho essa pergunta errada por um simples motivo. O Walter não vira o Heisenberg em momento nenhum. O homem fraco do começo da série não é uma boa pessoa. Ele é um homem contido. Ele não age porque ele tem medo das consequências sociais, legais e morais. O que a série faz é remover aos poucos o freio. E isso não é uma ideia nova. Em Coração das Trevas de 1899, Joseph Conrad acompanha homens europeus que, longe da lei e da vigilância social, abandonam rapidamente qualquer aparência de moralidade. Kurtz, o mais culto e admirado deles, passa a agir sem limites quando não existe mais punição. Quando a consequência desaparece, o caráter aparece. E ser bom por medo das consequências ou julgamento moral não é uma virtude. O Walter viveu como viveu por medo. Mas medo é só a primeira coisa que guiava ele. Ego era a segunda. Tínhamos um plano bem feito, seu miserável idiota. Tínhamos o Fring, um laboratório. Nós tínhamos tudo funcionando perfeitamente. Devia ter calado a boca, cozinhado e feito toda a grana que precisava. Era perfeito, mas não. Você tinha que estragar tudo. Você, seu orgulho e seu ego. Você tinha que ser o chefão. Se fizesse o seu trabalho e soubesse o seu lugar, estaríamos muito bem agora. E antes de falar do crime, tem uma coisa que explica o Walter melhor do que a metanfetamina. E essa coisa é a Grey Matter. Na cabeça do Walter, a Grey Matter era uma tragédia externa. Algo que tiraram dele, que roubaram. E você e o Elliot me tiraram da jogada. O quê? Mas sempre que ele fala disso, um detalhe se repete. Ele nunca diz qual foi a própria decisão. Ele fala em traição, em injustiça, em ingratidão, mas nunca em escolha. Porque admitir que ele saiu da empresa por orgulho significa admitir que ele escolheu ser pequeno. Eu não acredito que acha Meu isso. trabalho, minha pesquisa e vocês dois fazendo milhões nas minhas costas. Não pode achar isso. Ah, sim. Vocês agiram muito bem. Você me Você é deixou. sempre o retrato da inocência. Você me deixou. O retrato da Você me inocência, de- sempre você me doce deixou. e suave. Você me deixou. Meu porte fim de semana, 4 de julho, você, meu pai e meus irmãos. Subi pro nosso quarto e você estava fazendo as malas. E mal falava. Vai dizer o quê? Que eu sonhei com tudo isso? Vai se ferrar. O que aconteceu com você? Walter não se relaciona com Skyler como uma igual. Ele precisa estar acima, controlar, prover ou decidir. A Gretchen representava o oposto disso. E segundo o próprio Vince Gilligan, ao visitar a casa dela e perceber que nunca seria o principal provedor ali, Walter se sentiu diminuído e foi embora sem explicar nada. Pouco depois ele se casou com alguém em uma posição socioeconômica mais frágil, onde então finalmente ele pôde ocupar aquele papel que sustentava. Quando ele entra na casa da Gretchen, senta naquela mesa e vê o sucesso materializado sem ele, não existe nostalgia, só ressentimento. E não é o dinheiro que incomoda, e sim o fato de que aquilo existe sem ele. Ela não veio de uma família pobre. E quando um emprego é oferecido a Walter, o roteiro não dramatiza. Podemos ajudar. Temos um ótimo plano de saúde. O melhor. Ele me ofereceu, sabe, um tipo de um cargo qualquer, alguma besteirada que me permitisse aceitar a generosidade dele. Então, quando eu recusei, ele se ofereceu para pagar pelo meu tratamento total.
Se ele aceitasse aquela oferta, significaria admitir que ele não é necessário, que o mundo não parou e que ele não era o eixo da história. Aquilo ele chamou de esmola. E o Walter não aceita esmola. Ele rejeita a única saída que realmente protegeria a família para manter uma hierarquia onde ele está acima, e nunca ao lado. E depois da Grey Matter, vem a parte em que todo mundo compra a história sem resistência. O que um homem faz, Walter? Um homem sustenta sua família. Isso tudo me custou minha família. Quando se tem filhos, sempre se tem família. Eles serão sua prioridade e sua responsabilidade. E o homem? O homem o sustenta. E faz isso mesmo quando não é valorizado, ou respeitado, ou mesmo amado. Ele suporta tudo e faz a sua parte. Porque é um homem. Ah, mas ele fez pela família. Ah, eu entendo. Essa é uma desculpa muito bem montada. A série te dá um câncer, um trabalho humilhante, um homem que parece derrotado e te oferece uma justificativa limpa. Pô, ele precisa deixar dinheiro pros filhos. Só que aí a gente tem um problema. A desculpa família funciona por tão pouco tempo porque a situação muda. E a forma como ele reage à situação entrega tudo. Quando o câncer entra em remissão, era pra ser um momento de alívio, um momento de parar e de perceber que o prazo acabou. Porque se a única urgência era juntar dinheiro antes de morrer, então agora ele não vai morrer tão cedo, e o impulso deveria diminuir. Mas o que acontece? Walter parece sem chão. Como se tivessem tirado dele aquela desculpa que estava funcionando bem demais. E ele tem uma raiva que não combina com homem salvo pela medicina. Combina com alguém que perdeu o motivo oficial e ficou com o motivo real exposto. E é por isso que aquela cena do banheiro é tão nojenta. Ele soca o metal até deformar o próprio reflexo, e aquilo parece um retrato rápido de quem ele tá segurando por dentro. Fique fora do meu território. Seu território, seu negócio. Como deixar Jane morrer para manter o Jesse socoleiro poderia ser pela família. Sem contar os inúmeros momentos em que ele humilha o Jesse, ou confunde o Walter Jr. com ele. Tipo, o Jesse é o filho que você queria, funcional, que te obedece sem questionar, que você pode ensinar, mas ao mesmo tempo ele é inferior. Ele pode ser humilhado, diminuído, quebrado, porque se o Jesse tá quebrado ou desestabilizado, o Walter sempre está inteiro. E se ele deixar Jane viver, ele perde o controle que ele tem sobre seu parceiro, e corre o risco de ser contagiado. E nesse caso, o Walter vê a violência e percebe que ela pode ser usada como uma vantagem. E para de tentar procurar aquelas outras saídas que ele olhava no começo. O Walter planeja, ordena, executa, atropela. Ele resolve o problema de forma definitiva. E cada vez mais nós vemos o eu que estava adormecido dentro dele se soltar. Ele envenena uma criança para usar o Jesse como se estivesse jogando xadrez com o Gus. Jesse, quem você conhece? Que cruelmente já matou crianças, hein? O Gus! Ele manipulou você para apertar esse gatilho por ele. Só você e eu sabíamos da mamona. Não! Vai, Frodo. Se você acha que eu fui capaz de fazer isso, vai, faz o que tem que fazer. Coloca uma bala na minha cabeça e me mata agora! O Jesse é apenas o seu peão. E quando ele ganha... Estou aqui na casa de repouso, onde 3 pessoas foram mortas numa explosão que abalou as estruturas do prédio essa manhã. O que aconteceu? Eu ganhei. Não acabou. Não estamos a salvo. Eu ganhei. Walter constrói um império em cima de sangue e orgulho, e anos depois de ser espancado, traído, deixado pra morrer, ele liga pra polícia pronto pra se entregar. Mas antes ele liga a TV. Então qual foi exatamente a contribuição de Walter White? Olha, pra ser honesto, querida, O nome da companhia. o nome da companhia. Ele bolou tudo ao combinar os nossos nomes. Schwartz quer dizer preto, preto mais branco dá cinza. Daí Grey Matter Technologies. Exato. Até onde eu me lembro, a contribuição dele começa e termina aí. E de repente, todo o peso dos anos some. O homem velho, cansado e derrotado, volta a ser aquele professor magoado, consumido pela mesma raiva infantil. Então ele se levanta, engana os policiais e parte para corrigir aquilo, não por injustiça, mas por orgulho. E nesse instante, no fim de tudo, Breaking Bad deixa claro, depois de 5 temporadas de vitórias e derrotas, que Walter continua sendo o que sempre foi, um homem brilhante, com o ego frágil de uma criança. No final, você pensa que todos entenderiam. Você tem que Se entender. eu tiver que ouvir mais uma vez que você fez isso,
pela família. Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. E eu me sentia muito... Eu me sentia vivo.